sobre o seu coração. Pai, obrigado por essa noite, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui querendo alimentar a nossa fome. Alimentar a nossa fome, aumentar a nossa fome. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse louvor maravilhoso. Obrigado pela bênção do Deus Pai sobre nós. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigado porque onde há um povo do Senhor, certamente ali o Senhor habita. O Senhor habita no meio do Teu povo, Pai. O Senhor está aqui, Senhor. Nós estamos convictos disso. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Queridos, eu já falei para vocês, hoje eu quero trazer uma palavra nesse contexto da fome de Deus, mas eu já falei para vocês sobre a grelina. Quem lembra da grelina aí? Como está a sua grelina? É verdade, a grelina é um hormônio, não sei se já ouviu falar, mas a grelina é um hormônio que todos nós temos, porque se você não tem, você está muito doente, por favor, eu acho que você tem. Mas a grelina é um hormônio que fica com maior ênfase na região do nosso estômago. E esse hormônio, criado por Deus, ele tem funções específicas. Então, quando nós estamos com aquela coisa roncando, sabe? Seu estômago já roncou assim, num ambiente silencioso, sim ou não? Está todo mundo em silêncio e o estômago faz assim. Já aconteceu com você? Gente, é constrangedor demais. Porque você tem que explicar que o negócio só foi lá dentro, que não saiu, entendeu? É ou não é? Aí você fala, desculpa, eu estou com fome, o meu estômago está roncando. Tem estômago que não ronca, que ruge. Outro dia eu estava do lado do irmãozinho e tinha espaço para um leão dentro do estômago dele, porque ele estava assim, né? É assim. Mas esse hormônio, ele que causa o ronco. Esse hormônio chamado grelina, ele causa esse ronco. Por quê? Porque ele é um hormônio que detecta a necessidade de alimento no estômago, e ele manda um sinal para você. Ele tá gerando sinais, e enquanto ele está trabalhando com alguma coisa no estômago, ele não dá sinal, porque tem alimento, porque vai tendo alimento, tem água, tem alguma coisa, mas se não tiver, ele vai dar sinal. Talvez o seu já está dando sinal aí, né? Pergunta a pessoa do seu lado aí, como está a sua grelina hoje? Como está o hormônio? Como está o hormônio da fome aí? Está com fome? Sim ou não? Depois no final você vai poder saciá-la. Mas sabe, o que eu estou querendo dizer para você? Olha aqui, ó, trouxe até a definição geral para dar uma pincelada aqui. Ó. A grelina é o hormônio produzido pelo estômago que desempenha um papel importante no metabolismo energético do corpo. Olha só, sem a grelina, ele não tem aí o desenvolvimento de uma energia que é necessária. Participa da regulação da ingestão alimentar, ou seja, ele está regulando o alimento que entra, né, do peso corporal, misericórdia, amém, e também da homeostásia, ou homeostasia, não sei, que é a condição estável para que um órgão realize sua função corretamente. Nesse caso, ele faz a homeostasia da glicose, do açúcar. Assim, né, além disso, é um hormônio que oxigena e estimula a liberação de hormônios ligados ao crescimento, amém? Então uma pessoa que não tem grelina pode ter problema de crescimento, que ela não vai ter fome, não vai se alimentar, o estômago vai enganá-la, e assim ela não vai desenvolver. Mas a grande verdade é que esse som esquisito que às vezes sai do seu e do meu estômago, ele pode ser barrado, ele pode ser parado, quando eu e você comemos. Quando você se alimenta, essa fome é saciada, ela é parada, e aquele barulho vergonhoso sai de você na hora. Então, se sua grelina estiver gritando, roncando, rugindo, o que for, ou mesmo se ela estiver assim, começando aquele processo, sabe? O que você faz? Dá um cheeseburger para ela, dá uma pizza para ela. Ou se você for mais fitness, como eu queria falar como eu, mas não posso. Mas se você for mais fitness, você dá uma salada caprichada para ela. Vai servir para a grelina. A grelina não está muito aí, né? Ela vai selecionar os alimentos, mas precisa de alimento, não é? E você pode dar uma coxinha para ela. Enfim, você pode dar alguma coisa que ela vai parar de agir. Amém? Tudo bem com você aí? Agora, por que eu iniciei com essa rápida introdução? O que eu estou querendo dizer?
Nós estamos entrando hoje numa série que nós vamos ministrar nas terças-feiras. Nós queremos ter um espaço aqui para a fome de Deus. E eu quero te falar que essa série, ela é tão importante, ela é tão assim, essencial para o meu e para o seu crescimento. O propósito dessa série, Fome de Deus, é que o Senhor nos encha de grelina, mas de uma grelina espiritual. Amém? Sabe, para que a gente possa ter mais fome do Senhor. Então eu quero dizer para você, aumente a sua fome, porque esse mês nós vamos aprender muito sobre ter fome de Deus. Sabe, Deus quer cristãos, filhos famintos, e não por uns dias, e não no primeiro amor, e não por um tempo, e não depois que volta do encontro, e não só depois que tem uma experiência legal, mas por toda a sua vida. Deus ama abençoar filhos famintos. Ele mesmo disse, Jesus quem disse? Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Ele está falando, olha, vocês precisam se alimentar de mim. Então, para que a gente coma do pão, que é Jesus, que é a sua palavra, e para que a gente beba dessa água do Espírito, o meu desejo como pastor, nossa oração, inclusive hoje de manhã também oramos por isso, eu e a pastora Dani, nossa oração, nosso desejo, é que para você, bem como eu, bem como qualquer um dessa igreja, é que nós sejamos revestidos por Deus, desse hormônio, da grelina espiritual, amém? Porque ela vai ativar o nosso interior, ela vai agitar positivamente o nosso interior, e nós podemos sim, nos colocar agora, a partir de agora, nesse lugar de fome por Deus. Por isso que eu disse uma palavra que parece estranha, alimentar o nosso coração de fome. Na verdade o que nós estamos pedindo para Deus antes do alimento, mas é a fome, porque muitas vezes tem muito alimento, mas se não tiver fome a gente não come, e o que Deus quer que tenhamos, que façamos, é que nós busquemos a Ele, é que nós tenhamos intimidade com a presença de Deus, é que nós tenhamos sede e fome por estar com Ele, por ouvir a sua palavra, por praticar, por fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, amém? Bom, e qual que é o resultado quando você tem fome? O resultado é a mesma coisa da situação da grelina. Quanto mais fome, mais você se alimenta, porque Deus não é miserável, Deus não é avarento, Deus não deixa de dar alimento àqueles que o buscam, àqueles que querem. Ele nunca vai te deixar com fome, se você direcionar a sua fome para Ele, amém? Ele nunca vai te deixar com sede, se a sua sede for dele. Ele disse para aquela mulher, samaritana, ele disse, olha, se você beber dessa água aqui, se você beber dessa água aí, você vai voltar a ter sede daqui a algumas horas, mas se você beber dessa água aqui, jamais você terá sede novamente, amém? Está comigo aí? Fome de Deus tem a ver com esse resultado. Quando você for saciado, você vai crescer ainda mais, vai exercer mais poder, mais unção, mais graça, você vai ter mais discernimento, mais autoridade, você vai ter mais intimidade, mais discernimento, você vai ser mais usado nos dons espirituais que Deus já te deu e os que Ele vai te dar, amém? Porque a fome de Deus é a nossa busca, mas a resposta de Deus é um alimento celestial, é tudo que Deus tem para a sua vida, e eu estou orando para que nesse mês de abril, nós já estamos orando, isso já há algum tempo, mas especialmente nesses últimos dias, estamos orando, para que nesse mês de abril, a sua fome espiritual cresça e cresça muito, amém? Que ela seja tão grande, mas tão grande, e muito maior do que a sua fome natural, amém? Muito maior, esse é o nosso desejo. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, como ter fome de Deus, como ter mais fome de Deus, a primeira coisa que eu quero te dizer, é que jejuar é ter fome de Deus. Jejuar é ter fome de Deus. Sabe, Jesus nunca colocou o jejum como mandamento. Aliás, alguns até defendem isso, mas dá a entender que a oração é um mandamento, mas o jejum é como se fosse uma oportunidade. O jejum não é manipular Deus, não é mexer com o coração de Deus. Eu vou jejuar porque Deus vai mudar, eu vou jejuar porque Deus vai me ouvir, eu vou jejuar porque Deus vai virar para mim, antes Ele não olhava para mim. Não, claro que não, Deus não é manipulável, quantos estão entendendo? Mas o jejum, ele torna você uma pessoa mais firme na fé, mais sensibilizada. Você vai perceber que quando você tem uma vida de jejum, você tem mais moral espiritualmente falando. Você tem mais autoridade espiritualmente falando. Você vê como Jesus chega para expulsar aquele demônio,
aquela casta de demônios, né? E os discípulos não conseguiram expulsar pouco tempo antes. Eles tentaram e não conseguiram expulsar. E a pergunta dos discípulos para Jesus, e também dos fariseus principalmente, por que os seus discípulos não conseguem expulsar, e você chegou e expulsou? Sabe, Jesus está dizendo, é porque esse tipo de engano, de influência, só sai com oração e jejum. Portanto, o jejum não muda Deus, não muda quem Deus é, mas o jejum muda o que Deus vai fazer através de você. Tem coisas que Deus só faz através de nós, se nós tivermos uma vida de jejum e oração. Eu tenho certeza disso. Aqueles discípulos eram de Deus, eram filhos de Jesus, eram filhos de Deus, estavam andando com Jesus. E certamente eles eram salvos, não sei Judas, mas eles estavam com Jesus. Eles já tinham uma certa intimidade com Jesus, mas não foi suficiente para expulsar aquele demônio, porque aquele demônio precisava ter uma vida amparada no jejum. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que tem a ver com ter fome de Deus, é quando nós temos disposição para jejuar, amém? Diga comigo assim, jejuar é ter fome de Deus. E eu já quero te adiantar, no próximo dia 10, nós vamos ter o nosso jejum anual, 21 dias de jejum e oração. Eu estou muito empolgado com isso, eu estou assim, percebendo algo em Deus, um derramar, um abrir dos céus, e depois vocês vão saber os detalhes, mas nós durante 21 dias, todo aquele que crê nessa palavra, todo aquele que tem fome de Deus, vai poder jejuar conosco. Nós vamos jejuar, não é? Eu quero que você se esforce ao máximo para participar. Até a Dani, por exemplo, que está, né, graças a Deus, gravidíssima, né, quase 6 meses, 5 meses, 6 meses, mas até ela que já está assim, bem avançada, ela arrumou ela já se encaixou no jejum, já conversou comigo, já pegou uma consultoria comigo, e a gente conseguiu chegar num denominador comum, né, meu amor? Né? Os médicos não podem saber, mas vamos lá. Segunda coisa, preste atenção, eu quero aprofundar um pouco com você sobre fome de Deus, mas veja comigo, 2 Reis no capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, versículo 25, o povo de Israel estava passando por um período de muita fome, fome natural, não tinha comida, não tinha nada, eles estavam naquele período de seca, até que foi também profetizado, e agora olha o que estava acontecendo, 2 Reis capítulo 6, versículo 25, o cerco durou tanto, e causou tamanha fome, que uma cabeçada de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneta de esterco de pomba, 5 peças de prata. Agora, além dos problemas das secas que vinham nas profecias, eles estavam cercados, e ali havia uma fome aguda, porque eles venceram uma fase e entraram em outra, vence uma fase de fome entre outra. Eu estou resumindo a história, e eles estão cercados por aquele povo inimigo, e eles não iam embora, por nada, e então o povo não tinha mais como buscar comida, criar gados, e eles começaram a negociar, gente, uma cabeça de burro, de jumento, a cabeça de jumento estava valendo uma nota. Você já comeu pescoço de peru? Quem já comeu pescoço de peru? É uma das carnes mais baratas que tem, por quê? Porque só tem osso e cartilagem, né? Tem pouquinha carne, eu já comi pescoço de peru, né? Não sou fã não, mas de vez em quando a gente come. Agora, imagina só, eles estavam negociando a cabeça do burro, era 5 quilos de cabeça para meio quilo de carne, quantos estão entendendo? Entendeu ou não? Uma vez eu pedi uma carne num restaurante, uma bisteca, né? E aí veio um pedacinho assim de carne e aquele bistecão de osso. Eu devolvi o prato, falei, não, eu quero carne, velho. Eu quero bisteca desossada. Não tem não, senhor. Por quê? Porque na verdade, quanto mais osso tiver numa carne, certamente, né? Estou falando sem muita propriedade técnica, mas quanto mais osso tiver numa carne, num pedaço de carne, certamente ali vai ser mais difícil você comer a carne. Assim como o pescoço de peru era a cabeça do burro. Só que eles estavam negociando a cabeça do burro, vamos pensar no dinheiro de hoje, por R$100, por R$200, era uma loucura, sabe? Além disso, eles estavam negociando
eu não vou explicar isso porque eu não estou 100%, eu não vou explicar isso, hoje eu passei um pouquinho mal do estômago, mas eu não quero explicar esse ponto agora não. Mas uma caneta de esterco de pomba, gente, eles estavam negociando esterco de pomba, depois eu te explico essa história. Porque o esterco de pomba, você sabe, né? Ele é líquido, né? Quem nunca recebeu uma pombada dessa? Né? Uma pombada. Né? Quem nunca recebeu uma pombada na cabeça, ou é porque não percebeu, né? É ou não é? Porque quando eu era cabeludo eu não percebia, agora já desce escorrendo. Mas ou você não percebeu, ou você não sai de casa. Porque quem sai de casa muito, uma hora vai ser alvo da coacla da pomba. Mas vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, a situação da fome era tão grande, eles estavam tão desesperados, sabe? E a grande questão é que quando você está com fome, se você não olhar direito o que você come, se você comer coisas erradas para saciar sua fome, você não vai resolver o grande problema, você não vai ter nutriente. Não estou falando só de coisas erradas, mas de coisas inúteis, né? Então é como eu disse, aquele desespero para comer 3 horas da madrugada. Gente, 90% das pessoas que precisam comer de madrugada por um desespero, porque estão com muita fome, 90% delas comem alguma porcaria e não uma coisa muito saudável, não é? Porque você vai desesperado, primeira coisa de comida, se tiver um chocolate em cima da mesa, você já pega e volta para o quarto, 3 horas da manhã. Então, sabe, esse texto está mostrando para a gente como eles estavam desesperados, eles queriam comer. E quando você está desesperado, vai ter o lado bom, o nosso pedido para Deus é esse desespero, mas para inclinar o seu coração para uma comida boa. Então a segunda coisa que eu quero te dizer, é que fome de Deus, é fome pelas coisas corretas de Deus, amém? Pelas coisas corretas, pelas coisas boas. Então eu tenho certeza que nesses dias, Deus vai colocar você, Deus vai me colocar, né, com muita fome pelas coisas corretas. Isso fala sobre aquilo que vai arder, que vai queimar do nosso coração. Fala sobre as coisas do alto, sabe, eu creio que você e eu vamos direcionar a nossa fome nesses dias, para a palavra de Deus, para a presença de Deus, não que os projetos nossos, ligados à nossa profissão, aos bens que Deus tem dado, a méritos nesse aspecto, não sejam lícitos, não sejam lícitos, não estou falando isso. Mas essa fome de Deus que nós queremos, é uma fome exatamente por coisas tão espirituais, diretamente espirituais, é fome pela palavra de Deus, é fome pela presença de Deus, é fome por um avivamento pessoal, é fome por entregar a Deus uma adoração fluida, extravagante. Essa é a nossa fome. 2 Reis, versículo 28 diz que eles começaram a vender o filho um para o outro para comer. Eles estavam virando e tirando para o ímpar, par e ímpar, hoje é o seu filho. E eles diziam assim, olha, vamos comer o seu filho hoje, vamos partir ele aqui, e aí amanhã come o meu, porque ninguém queria dar o seu filho primeiro. Misericórdia mesmo. Mas o texto está falando sério. O desespero era tanto, que talvez era melhor na cabeça deles morrer só o filho, do que morrer pai e filho. Olha a circunstância, olha como que eles estão, olha a situação deles, mas eles não estavam canalizando sua fome para as coisas de Deus. E pode ser que alguns que estão aqui nessa noite, com muito carinho eu te digo, também já fizeram isso, tiveram fome, mas canalizaram para coisas inúteis, e isso acabou te enfraquecendo, ao invés de te fortalecer. Então hoje, a minha palavra para você é que nós vamos pedir a Deus, pelas coisas do alto, pela presença de Deus, por uma vida de oração, e nós não podemos trocar a fome por Deus, por fome por outras coisas. Por favor, eu não estou dizendo que outras coisas não são importantes, eu estou dizendo sobre a mais importante. Nós não podemos trocar, nós precisamos priorizar. A palavra para mim e para você é sobre prioridade. A fome por Deus, ou a fome de Deus, precisa se tornar algo principal na nossa vida, precisa ser a coisa mais importante do nosso coração. Ainda que tenhamos projeto de uma casa nova, de um carro novo, de um emprego melhor, projeto de formar o filho, formar a filha, ou de nos formar, ou de casar, todos esses projetos são bons, mas a proposta que eu, como seu pastor, com muito carinho, tenho para a sua vida, através desses dias, é que você faça um projeto em Deus, para que tenha mais e mais fome de Deus, é para que isso seja o mais importante na sua vida, amém? Você lembra de Esaú e Jacó? Esaú, ele trocou aquilo que era aquilo que era mais importante, pelo que era menos importante. Enquanto Esaú tinha fome da feijoada,
porque alguns falam lentilha, outros falam feijão, mas na nossa linguagem pode ser uma feijoada. Se minha sogra tivesse aqui, eu ia elogiar ela. Sobrou, não veio? Eu ia dar um elogio para ela, porque ô feijoada boa da minha sogra, viu, gente? Mas não conta para ela que eu falei isso não, tá? Porque senão ela já empolga, começa a cobrar. Estou brincando. Mas sabe uma verdade? É que Esaú, ele não estava com a fome direcionada corretamente. Maior do que a fome pelo chamado, pela herança que ele tinha em Deus, era a fome pelo feijão. Maior do que a fome pela presença de Deus, era a fome da feijoada. Aquela feijoada, aquela lentilha, é o que conectava o coração de Esaú com o coração de Isaac, seu pai. Porque a sua fome, ou ela te conecta, ou ela te desconecta de pessoas que estão ligadas a Deus. A fome de Esaú precisava ser a fome que agora Jacó tinha. Jacó, ele estava com fome pela herança, fome pelas coisas do alto. Você vê que na história da palavra de Deus, apesar de em algum momento ele ter chamado de enganador, não se tira a legitimidade desse ato. Tanto que, de alguma forma, mesmo ele tendo meio que ali enganado, de certa forma, Esaú, o problema ali não foi Jacó, foi Esaú. Porque Esaú abriu mão do seu direito de filho, abriu mão da sua primogenitura, abriu mão do que Deus tinha para ele, abriu mão do seu chamado, abriu mão de estar na presença do seu pai, abriu mão de tantas coisas, porque ele trocou a fome espiritual pela fome das coisas naturais. Tem muita gente que está dotado de fome de coisas naturais, isso não é pecado, não é ruim. Mas se a fome pelas coisas naturais do nosso coração, da nossa vida, tiver à frente da fome por Deus, nós precisamos urgentemente reavaliar o nosso coração. O nosso coração. Ter fome de Deus é ter fome pelas coisas corretas. Por isso que você vê como que foi difícil, assim, como que é o que acontece com muita gente. Troca a fome de Deus por outras coisas, coloca outras coisas à frente, a fome por outras coisas à frente da fome por Deus. E a palavra que eu tenho para você, aliás, a frase que eu tenho para você é que eu acredito que existem coisas que você nunca vai alcançar se não tiver fome de Deus. Existem planos e promessas de Deus para a sua vida que estão diretamente ligados, são legados, são heranças espirituais que já estão prontas para nós, mas é pela fome que nós vamos receber. Estava tudo pronto para Jacó, estava tudo pronto para ele, mas enquanto ele não teve fome pela herança, pelo seu chamado, pelo seu convite do alto, enquanto ele não teve fome, ele não foi atrás, ao mesmo tempo estava tudo pronto para Esaú, e ele perdeu a fome e perdeu o seu destino. Se Esaú tivesse alimentado sua fome espiritual, não tivesse trocado aquilo, na verdade, ele seria o filho da promessa. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão satisfeitos. Queridos, você vê como que Jesus, ele tinha fome pelas coisas naturais. Várias vezes você vê Jesus comendo, se alimentando, inclusive algumas vezes ele alimentou primeiro. Ele pede para preparar a ceia, ele come na ceia, ele come lá na hora que ele vai restaurar Pedro, ele come peixe lá. Jesus gostava de peixe, e eu espero que seja a única coisa na minha vida que eu não siga Jesus. O resto eu vou segui-lo completamente. Vai chegar lá no céu e ele vai falar: você se esforçou para seguir 99,99999% de mim, porque você não se esforçou para comer peixe como eu. Mas sabe, Jesus comeu peixe ali, ele come na casa da sogra de Pedro, ele come num monte de lugares. Você vê como Jesus come, não é o problema da comida, mas você vê como que Jesus lida com isso. Você vê como há jogos e jogos e jogos de histórias, como que fala, as circunstâncias e circunstâncias onde Jesus, ele coloca sempre à frente a comida espiritual e depois a comida natural. Por exemplo, rapidamente, Mateus 4:2, ele diz, a palavra de Deus diz, quando Jesus jejuou 40 dias, Jesus jejuou 40 dias, e olha o que diz aí, 40 dias e 40 noites, depois, 40 noites, depois, diga comigo, depois,
teve fome? Quantos entenderam? Depois ou antes? Depois. Eu acredito que Jesus teve fome nesses 40 dias. Mas a fome física dele nunca superou a fome que ele tinha por cumprir o seu propósito. Por isso que ele conseguiu 40 dias jejuando, sem aquela fome física tomar o seu coração. Quando ele acaba o seu propósito, aquela fase do seu propósito, que era jejuar 40 dias, aí sim, a grelina física gritou mais alto do que a grelina espiritual. Porque a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Quantos estão entendendo? Fome de Deus é colocar o seu propósito, o seu passo rumo ao propósito em primeiro lugar. Eu me lembro quando a Dani se converteu, ela é minha filha espiritual também, eu que falei Jesus para ela, então a dívida dela é bem alta comigo, por isso que ela é essa esposa maravilhosa. Brincando, foi a graça que alcançou, né, Dani? Mas eu falei de Jesus para a Dani, e ela se converteu, muitos conhecem a história, mas era tão incrível, até hoje ela é assim, mas na época me impactava, que ela tinha se convertido há pouco tempo, e uma semana eu ia pegando com ela assim, como que ela está indo, né? Irmãs aqui da igreja me ajudaram no discipular dela, porque, né, um homem não vai discipular uma menina, né, mesmo solteiro, casado jamais, mas solteiro também não dá, né, meio complicado, mas então, eu discipulava ela meio à distância, mas eu perguntava para ela, Dani, como é que está a sua leitura da palavra? Cada semana ela tinha lido, ela tinha comido a palavra, ela tinha se alimentado, e eu nunca esqueço como que ela cresceu rápido na fé. Eu nunca esqueço como em um ano e meio, ela já tinha uma certa maturidade na fé, do que até outras pessoas que tinham 5, 6 anos de convertido. Mas é porque por causa da fome. Ela tinha fome, ela tinha um desejo, ela tinha uma coisa. A fase da minha vida, as fases da minha vida que eu mais consegui levar pessoas para Jesus, não eu, mas a graça do Senhor em mim, mas foi a fase que eu mais tive fome de ver pessoas convertendo. Eu encontrava pessoa no elevador, eu já queria pregar o evangelho para ela com sabedoria, claro, mas já me conectava a ela. E foi nessa fase que talvez em um ano eu ganhei 6, 7 pessoas para Jesus, porque foi a fase que eu mais tive fome por isso. Então quando você tem fome por algo de Deus, Deus está pronto para saciar a sua fome. Lucas capítulo 4, versículo 2, durante 40 dias, Jesus foi levado ao deserto, tentado, pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, teve fome. Olha só, Mateus 21, 18, diz assim, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, essa fome era natural, ou seja, Jesus nunca tinha fome natural, antes da fome espiritual. Jesus nunca deixava as coisas naturais falarem mais alto do que as coisas espirituais, ainda que as naturais vieram da espiritual. Quantos estão me entendendo? É incrível essa história, é incrível como Jesus coloca as coisas no lugar certo. Sabe, a Bíblia, ela gosta de tipificar ou de dar histórias claramente onde estava a prioridade de Jesus, qual era a fome de Jesus. Sabe por quê? Porque ter fome de Deus é muito mais importante do que qualquer outro tipo de fome. E você vê que quando Jesus, naquela mulher samaritana, quando Jesus começa a falar da salvação com ela, começa a se identificar como Jesus 100% homem, 100% Deus, ele começa a dizer que ele era o caminho para a salvação, ele começa a falar sobre Deus Pai, ele está ministrando a vida daquela mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos, estava no 6º e não era o seu marido. Jesus está ministrando a ela, e os discípulos estavam preocupados em ir na cidade buscar comida física, comida natural, o que não era errado, que não era pecado, mas o ponto é o seguinte, quando os discípulos voltam, eles estão voltando e nem percebendo o espiritual, porque quando nós estamos envolvidos demais com as coisas naturais, as coisas espirituais passam desapercebidas, podem passar desapercebidas. Eles voltam e eles não estão percebendo o que Jesus está fazendo, eles não estão percebendo. Pessoas muito envolvidas com as coisas naturais e não envolvidas com as coisas do céu, elas tendem a ter dificuldade de perceber as coisas espirituais que estão acontecendo no reino de Deus, na igreja que frequentam, na cela que frequentam, na vida de outras pessoas e até na sua própria vida. Esse é o ponto. Ter fome de Deus é ter fome das coisas de Deus primeiro, é prioridade, é o que é principal.
E quando os discípulos voltam, eles chegam com aquele monte de comida, lanches, né? Eles chegam com aqueles sanduíches, e eles estão falando assim: Jesus, vamos comer. Em outras palavras, deixa essa mulher para depois. Deixa o evangelizar para depois, deixa o ir à igreja para depois, deixa o ser discipulado para depois, deixa o discipular para depois, deixa liderar a célula para depois, deixa ir à célula para depois, deixa de ler a minha palavra para depois, deixa de orar para depois. O negócio agora é comer o natural. E agora eles acham que Jesus ia ser simpático com eles, mas Jesus não poderia ter a sua simpatia acima da sua fome por Deus. E Jesus vira e fala assim: ei, agora não é hora disso não. Aí eles falam entre eles: ué, alguém veio aí e deu comida para ele. Sim ou não? Vocês lembram da história? Está comigo aí, gente? Eu vou ser bem assim, profundo nesse tema. Aí ele fala: ei. Os discípulos falam: ei, alguém deu comida para ele, porque ele não está com fome. Eles continuam sem entendimento, porque eles não tinham a prioridade na fome por Deus. Naquele momento, eles não estavam priorizando fome de Deus, eles estavam priorizando outras coisas. Enquanto Jesus está tentando puxá-los, em outras palavras, para dizer: vamos ganhar essa moça, essa senhora para Jesus, vamos ganhar essa mulher samaritana para Jesus, depois a gente vai convidar a família dela toda, a gente vai comer o frango. Mas espera um pouco, vamos fazer o que é principal. Você vê como que a questão da comida para Jesus como fazer a vontade de Deus, a comida espiritual para Jesus era clara prioridade. Clara prioridade. E a minha pergunta para você: fazer a vontade do Pai, que é uma comida, é uma coisa ligada à fome, é a sua prioridade? Tem sido sua prioridade? Jesus, ele agora vira para os discípulos e fala assim: ei, ninguém me deu nada para comer. Vocês não estão entendendo, queridos discípulos. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Em outras palavras, Jesus estava falando: ei, vocês não estão entendendo. Primeiro eu tenho fome de Deus, depois eu tenho fome de comida. O tempo inteiro nas Escrituras acontece assim. Quando você vê que Jesus está multiplicando os pães, ainda que tenha um foco no milagre, mas se você pensar que Jesus foi um supridor de comida física, natural ali, você vê que eles já estavam há 8, 9 horas com Jesus. Porque Jesus não multiplicaria o pão primeiro, para depois ensiná-los, a não ser que fosse uma estratégia para ganhar o coração deles. Ou seja, no final, nunca o propósito de alimento físico vai ser maior do que o propósito de alimento espiritual. Amém ou não? Então veja, ter fome de Deus, não é? Tem a ver com a prioridade que a gente dá. Ter fome de Deus é isso, é pedir para Deus preencher tudo em nós. E a grande verdade é que dentro da nossa alma, nós temos projetos bons, dentro da nossa mente, isso não tem nada de errado. Nós temos projetos de estudar, comprar um carro, uma casa, emagrecer, amém? Casar, administrar, melhor o tempo, as finanças, mas tudo isso não vai nos preencher mais do que a presença de Deus, do que a fome pela palavra de Deus, do que a nossa extravagância em adorar o Senhor. Nada vai preencher mais a sua vida do que o alimento diretamente que Deus pode te dar. Amém ou não? Tem um rugido aí dentro de você? Sim ou não? Tem um barulho no seu estômago? Tem uma grelina espiritual crescendo aí? Amém? Amém? Eu quero nessa série ter fome de Deus, é ter fome do Senhor, é que a palavra do Senhor seja o meu alimento. Amém? Tudo bem? Olha só, voltando à história, 2 Reis, capítulo 7. Então, eu estou continuando a história. Estava aquela seca, depois eles começaram a ter alguma colheita, aí os inimigos cercam a cidade está cercada, mas na porta da cidade ficavam os leprosos. Preste atenção, nesse momento, os leprosos não têm mais comida. Se os leprosos que estavam à porta da cidade não tinham mais comida, imagina quem estava dentro. O pau estava quebrando lá dentro. Lá dentro estava terrível. Mas agora a fome também alcança os leprosos da porta.
Eles foram, nesse ponto, eles foram privilegiados, porque talvez a comida acabou lá dentro 10 dias antes, agora estava acabando lá fora. E agora os leprosos, eles se levantam, aqueles que eram paralisados ali, aqueles que estavam ali só deitados o tempo inteiro, aqueles que estavam ali inertes, né, sem propósito de vida, agora eles se levantam. Olha só, versículo 3, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando até a morte? Diga comigo, por que ficar esperando? Pergunte comigo, por que ficar esperando? Se eu posso ir atrás de comida? Por que ficar esperando? Repita comigo, por que ficar esperando? Se Deus tem alimento para mim? Por que ficar parado? Se Deus tem um propósito para a minha vida? Querido, tudo está diante de nós, a palavra de Deus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo está pronto para nós. Eles estavam lá, na porta da cidade, esperando a morte chegar. Tem cristãos que estão, de alguma forma, espiritualmente, sem perceber, às portas, às margens da cidade, da igreja, esperando a morte chegar. Eles estão lá esperando a morte chegar. Mas sabe de uma coisa? Olha que incrível, versículos seguintes aí, 4, diz assim: se a gente resolver entrar na cidade, lá a coisa está pior, e nós vamos morrer de fome. Mas se a gente for até o exército inimigo, até o acampamento do exército inimigo, eles vão matar a gente. Eles se levantam, e de um lado tinha fome, e de outro lado tinha morte. Eles estão entre a morte e a morte. Quantos estão entendendo? Sabe por quê? Porque ter fome de Deus não é uma opção para quem é verdadeiramente filho. Se você não tem fome de Deus, você está entre a morte e a morte. Mas se você tiver fome de Deus, essa fome vai te levar ao destino e à vitória e à conquista para a sua vida. Olha essa história. Versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Então eles decidem ir para o lado de lá. Aliás, de lá, né? Eles decidem ir até o acampamento dos inimigos. Olha o que a fome faz. A fome te move do lugar. Quanto mais fome de Deus, mais você movimenta para Deus. Quanto mais fome de Deus, mais você vai caminhar rumo ao lugar da sua bênção. Veja, o acampamento dos arameus parecia que era o lugar da morte. Mas eles se levantam. A fome tirou aqueles leprosos do lugar. A fome, ela tira a gente da zona de conforto. Cristãos famintos nunca estarão parados, porque eles vão atrás de comida. Você está aqui nessa noite atrás de comida. Você vai jejuar 20 dias atrás de comida. Entendeu? Não de comida física, mas de comida espiritual, porque jejuar é ter fome de Deus. Eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram nas imediações do acampamento, não tinha ninguém lá, pois Deus, o Senhor, tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército, com cavalos, carros de guerras. Olha que milagre, Deus fez os caras ouvir que um exército 3, 5, 10 vezes maior que eles estava se aproximando. E aí o líder do exército gritou: vambora gente, eles vão pegar a gente, eles vão destruir a gente. E eles saem correndo, e olha que coisa maravilhosa, e eles fugiram, o exército inimigo fugiu, e abandonou ali tendas, cavalos, vacas, bois, acrescento eu, jumentos, deixando o acampamento como estava. Chegando às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, aleluia, diga comeram e beberam, pegaram prata, ouro. Olha só, no lugar que tem comida espiritual, também tem bênçãos materiais. Eles comeram e beberam, pegaram ouro, prata, diamante. Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Você é fiel ao Senhor no seu dízimo, na oferta. Os outros 90% parece que vira 150%.
Você tem um tempo de oração de manhã, parece que as coisas na sua vida fluem muito mais durante o dia. Investir tempo em fome de Deus, investir tempo em buscar ter fome de Deus, buscar se alimentar em Deus, não é perda de tempo, não é perda de recursos, é ganho de tempo, é ganho de recursos, é ganho de vida. Amém? Olha que incrível. Eles chegaram lá, tinha tudo lá, gente, manga larga, boi Nelore. Está vendo aí? Está escrito aí? Na minha cabeça está. Sabe por que está? Porque o que Deus prepara para a gente é maior do que a gente pensa. É sempre maior do que os nossos olhos podem ver, do que o nosso pensamento pode imaginar. E quem tinha preparado aqueles cavalos, aqueles bois, era o próprio Deus. Entendeu? Eles estavam tudo lá. Escovadinho, cavalão, comida para... Não sei se vocês comeram esses cavalos, não. Porque carne de cavalo tem um pouco de sebo, né? Você sabe que eu sou de Campo Belo. E na década de 70, a Rede Globo foi lá e descobriram lá um curtume na cidade, um matadouro na cidade, que também tinha um curtume, que matava cavalo e vendia carne de cavalo como carne de vaca, gente. Então você pensa numa cidade que matou cavalo, é a cidade que eu nasci. Isso é outro assunto. Os leprosos entraram numa das tendas, está comigo aí? Acompanhe comigo aí, versículos 6, 7. Os leprosos entraram em uma das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo, para proteger. Depois eles voltaram, entraram noutra tenda, numa tenda já tinha riqueza que não acabava. Aí eles entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram, pegaram tudo, ou seja, tem tudo no lugar do seu destino, no lugar da sua vitória. Ou seja, se você priorizar a fome de Deus, naquele lugar onde Deus vai encontrar com o alimento para você, tem tudo que você precisa. Eles pegaram o que quiseram, eles escolheram, gente, e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, esse é um dia de boas novas. Diga comigo, quando eu tenho fome de Deus, eu vou experimentar as boas novas de Deus, eu vou dar boas notícias. Amém? Gente que não busca Deus, que não busca a presença de Deus, que não come a palavra de Deus, que não tem vida de oração, é crente meia boca, assim, no aspecto geral da vida mesmo. Ele é crente, mas ele não está vivendo tudo que Deus tem para ele. Mas agora, aqueles leprosos até esqueceram que eram leprosos. Agora eles são tratados, depois do final dessa história, eles são tratados como pessoas comuns, assim, nesse aspecto, pessoas saudáveis. Olha que incrível. E eles estão assim: este é um dia de notícias boas, não podemos ficar calados. Sabe por quê? Quando você encontra o alimento, você não vai ter só para você, mas você vai voltar, entre aspas, aos lugares de fora, e vai entregar aos outros que estão famintos. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Nunca espere para outro dia, para você dividir com os outros aquilo que Deus tem te dado. Mas o que Deus tem te dado é resultado da sua fome por Ele. E eles voltam imediatamente para contar tudo no palácio do rei. Amém? Está comigo aí? Terceira coisa então, a fome de Deus nos guia ao destino que Ele tem para nós. Por isso, fome de Deus, gente, é muito maior do que você imaginar. Pessoas muito místicas acham que fome de Deus é buscar presença, é contemplar. Não é só isso. Fome por Deus engloba tudo. O seu coração demonstra a sua fome, a sua atitude demonstra a sua fome, a sua expressão demonstra a sua fome, a sua entrega demonstra a sua fome, a sua adoração demonstra a sua fome, a sua expressão de vida demonstra a sua fome. Então tem muitas coisas, não é tão simples, mas ao mesmo tempo é totalmente possível, é totalmente palpável. A fome de Deus nos guia ao destino que Ele tem para nós. Queridos, eu e você podemos ser guiados pela fome de Deus até o melhor de Deus, até o lugar que Deus tem para nós. Aqueles leprosos foram guiados pela fome, eles estavam com tanta fome que eles foram guiados até o destino de Deus para a vida deles e do seu povo. Entendeu ou não? A fome nos move, a fome faz você sair do seu lugar,
A fome te tira de um lugar da zona de conforto. A fome por Deus é muito importante, querido, porque ela nos guia até o propósito que Deus tem para a nossa vida. A fome por Deus é importante porque ela vai fazer com que você seja suprido de todas as coisas. Então, eu realmente acredito, na verdade, queridos, eu quero falar isso para você com muito carinho, mas eu realmente acredito que algumas coisas que Deus tem para a sua vida, algumas coisas que Deus tem para nós só receberemos, ou nós só recebemos quando nós manifestamos fome de Deus. Algumas coisas da nossa vida, se não tiver fome, não acontece. Deus deseja, Deus ama, Deus quer ver a sua fome, o seu desejo. Fome de Deus nos faz também sair da média, nos coloca acima da média. A fome de Deus, ela pode tirar você de uma posição ultra dependente de outras pessoas e te colocar numa posição de protagonista. Aqueles leprosos eram ultra dependentes da cidade, das pessoas da cidade, mas agora por uma fome, eles se levantam e eles vão até aquele lugar, e agora eles não são mais codependentes espiritualmente. Sabe o que é isso? É o irmão que tudo é o outro. Ora por mim, não é pecado pedir oração não, mas é o cara que pede oração, mas ele mesmo não ora. Ora por mim, faz isso por mim, me carrega, me leva. O cara não quer ser cuidado, ele quer ser carregado, porque isso tem a ver com a falta de fome, isso tem a ver com a falta de postura nesse aspecto de buscar a Deus, de depender de Deus em primeiro lugar. Não que as pessoas não possam ser usadas, elas podem e são usadas conosco, mas quando nós temos isso como exclusividade, quando nós só temos o caminho, é tipo assim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, mas ninguém vai a Ele a não ser meu discipulador. Ninguém vai a Ele a não ser o líder de célula. Ninguém vai a Ele a não existe isso. Não existe isso. Deus levanta pessoas para te ajudar, para te servir, mas eu quero dizer para você, que quando você tem fome de Deus, você vai sair de um caminho de desgraça, de desesperança, você vai sair desse caminho, onde você pode estar assim um pouco paralisado. Eu quero ter certeza, pela fé, que você está decidido a isso, a ter fome de Deus, porque a fome por Deus vai te movimentar de um lugar, e te levar ao destino de Deus para a sua vida. Eu não estou falando de um lugar físico, não estou falando necessariamente de uma casa, de um lugar de trabalho, muito menos de uma igreja, mas eu estou falando daquele lugar que é o próprio propósito de Deus para a sua vida. Mas sem fome de Deus, tem algumas coisas e alguns lugares que nós nunca alcançaremos. E por último, para concluir, o que fez o filho pródigo para voltar para casa? O que levou o filho pródigo a voltar para casa? Fome. Parabéns. Quem falou a fome? Parabéns, Vitória. Por isso seu nome é Vitória. Você só tem vitória. Aleluia. O que tirou daquele lugar? O que tirou ele daquele lugar de guardar porcos? O que tirou o filho pródigo do chiqueiro? Muita gente acha que foi o cheiro do porco. Eu já vi gente falando assim, ele não aguentava mais aquele cheiro, aquela sujeira, ele foi embora. Não, ele já tinha acostumado com a sujeira. O problema é que as pessoas às vezes se acostumam com... A grande questão é que muitas pessoas que saem da casa do Pai, elas se acostumam com a sujeira que estão, mas elas nunca vão se acostumar com a grelina no seu estômago, com a fome de Deus não sendo saciada. Você pode ter certeza, se um desviado, ele já teve uma experiência verdadeira com Jesus, ele tem fome de Deus guardada. Ele está no meio da lama, aquele cheiro, ele pode estar insatisfeito com aquilo, mas não é isso que vai trazê-lo de volta, mas é a fome de Deus. Vai aumentando, e uma hora ele volta. Então o que tirou ele daquele lugar? Olha só, o versículo 16. O versículo 16 diz assim, de Lucas 15. Versículo 16 diz assim: ele desejava encher o estômago, mas ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Porque no mundo, as pessoas, lá fora, as pessoas querem alimento espiritual, mas só se encontra um verdadeiro alimento espiritual na casa do Pai. Só alimento de qualidade na casa do Pai. Não se encontra alimento lá fora. Você só vai encontrar o alimento no contexto da casa do Pai.
É claro, é a palavra, é o Espírito Santo, tudo isso, mas lá fora isso tudo esfria junto com os pés da pessoa. Porque se eu estou com o pé lá fora, certamente eu estou de alguma forma abrindo mão de comer no lugar certo. Ele desejava comer, mas não lhe davam nada. Ninguém vai dar alimento espiritual para um desviado. Ninguém vai dar alimento espiritual para alguém que não conhece a Jesus ainda. Ele pode buscar em outras religiões, pode buscar na religião X, na Y, na Z. Ele não vai encontrar, porque Pedro disse uma vez, e nós cremos: como faremos, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? As pessoas não vão encontrar isso em nenhum outro lugar. Não vão. E elas tentam compensar. A pessoa que não conhece a Jesus e começa a ter revelação da cruz, e ela está resistindo, ela começa a compensar. O desviado, que um dia teve uma experiência com Jesus, ele afasta para o mundo, ele começa a compensar. Ele compensa com academia, ele compensa com vida financeira, ele compensa às vezes com pecados, mas às vezes nem sempre. Ele compensa com, a minha família, agora eu dou minha vida pela minha família. É uma ilusão. Porque o alimento espiritual, só o pão que tem, é só Jesus quem tem. O alimento espiritual é Cristo na casa do Pai. Por isso ele disse: eu sou o pão. Não adianta, a academia não vai ser o pão, o dinheiro não vai ser o pão, o novo emprego não vai ser o pão, a nova cidade que eu moro vai ser o pão, o novo amigo que eu tenho vai ser o pão, o novo lugar do mundinho que eu frequento vai ser o pão. Não vai ser o pão. E agora, para explicar para vocês o que a Vitória já descobriu, mas está escrito aí, caindo em si. Lucas 15, 16 em diante. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm o quê? Quantos empregados do meu pai têm o quê? Comida de sobra. Porque na casa de Deus tem comida de sobra. E eu aqui, fora da presença, fora da casa, morrendo de fome. Eu me colocarei no caminho e voltarei à casa do meu pai. A fome de Deus, último ponto que eu já estou nele, a fome de Deus, na sua vida, a fome por Deus, a fome de Deus na minha vida, vai trazer pessoas de volta para a casa do Pai. Quanto mais fome eu tiver, quanto mais fome você tiver, mais cheiro de comida eles vão sentir. Quanto mais cheiro de comida eles sentem, mais a grelina grita. Porque a grelina, ela tem um senso hormonal. Você está com fome há 5 horas sem comer, ela está só assim, Aí de repente tem um cheiro de churrasco. E os restaurantes costumam ter, de churrasco, costumam ter, antigamente era mais, hoje menos, mas costumam ter a parede de quê? A parede de uma churrascaria é como? De vidro, é lógico. Porque quando alguém passa, olha para dentro do vidro, e vê aquele povo saciado de comida, a grelina grita o dobro. Por isso, que eu e você precisamos de mais fome de Deus. Porque só dessa casa tem centenas de pessoas desviadas e que vão ver a sua fome, e que vão ver você comendo churrasco, e que vão ver você comendo novilho, e que vão ver você comendo peixe frito também, e que vão ver você comendo também um chocolate também, né? Vão ver você se alegrando, vão ver você na mesa. Elas vão passar do lado de fora, vão olhar para esse vidro e elas vão falar: eu não aguento mais, os meus irmãos que estão dentro da casa do meu pai têm tudo de sobra, eles têm comida, eles têm bebida, eles têm amor, eles têm graça, eles têm fé, eles têm vida, eles estão prosperando, e eu estou aqui nessa desgraça. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Por isso, ter fome de Deus é fundamental para nós. Quanto mais fome, mais os desviados vão querer vir comer. Quanto mais fome, mais as pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas que já estão inclinando o coração, vão querer te conhecer. Na verdade, elas não querem te conhecer, elas querem conhecer o restaurante que você come. Na verdade, elas não querem te conhecer, porque elas já te conhecem. Elas querem conhecer a comida que você comeu e que está transformando os seus dias. Amém? Quantos estão com fome de Deus? Quantos estão com a grelina ativa aí? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Nós